Fala galerinha, tudo bem? Beleza? Já chego com vocês aqui para mais uma aulinha de biologia, falando agora sobre os compostos químicos que formam a vida. Quando a gente fala de biologia, a gente fala sempre do estudo do ser vivo, do estudo da vida, ou do estudo do funcionamento, das relações, de partes deles e assim por diante. Mas para a gente entender a vida, a gente tem que entender que os seres vivos são formados por compostos químicos que podem ser inorgânicos ou podem ser orgânicos. A parte da biologia que para falar sobre isso se chama bioquímica ou biologia molecular. A biologia que estuda as moléculas que formam as células, unidade fundamental da vida. Como eu acabei de falar, a bioquímica ou biologia molecular divide o estudo das moléculas em dois tipos de compostos: os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Vamos diferenciar os dois. O que é o composto inorgânico? O composto inorgânico é aquele que não é formado por cadeias de carbono, que não tem carbono na sua constituição química. Já os compostos orgânicos são os que são formados por cadeias de carbono. Esse conceito quimicamente não está certo, não. Falei assim para você para te facilitar de forma biológica. Mas a química ensina para gente que o composto é orgânico quando ele tem carbono. Mas já, se o composto é orgânico quando tem carbono, por que você falou que ele só é orgânico com cadeia de carbono? Preocupado um pouco com a biologia, eu pensei nas seguintes moléculas. Quando a gente fala de dióxido de carbono, o gás carbônico, e de metano, eu estou falando de dois compostos com carbono na sua estrutura química. Porém, tanto o gás carbônico quanto o monóxido de carbono são compostos inorgânicos. Então, para não entrarmos muito, nem nos aprofundarmos muito na parte química da molécula, o que a gente vai pensar? Cadeia de carbono é orgânico, sem cadeia carbônica não é. Graças a esses dois caminhos aqui de exceção, o nosso gás carbônico e o metano. Beleza? Vamos começar focando então nos compostos que não são formados por cadeia de carbono, os compostos inorgânicos, tá? Nós inorgânicos vamos subdividi-los em duas categorias: água e sais minerais. A água, molécula mais importante para a vida como conhecemos, ela é fundamental para a vida por várias características que ela possui. Eu já vou explicar aqui com vocês. Relembrando que a estrutura geral da molécula de água é a boa e velha molécula de H2O, dois hidrogênios ligados a uma molécula de oxigênio. Só que uma curiosidade, essa ligação ela não é linear. Como assim? Sendo eu o oxigênio, me ligando a dois hidrogênios, não estou ligado por um ângulo de 180 graus. Na verdade, a ligação do oxigênio com os hidrogênios faz um ângulo mais ou menos de 104 graus de inclinação. Então, o oxigênio se liga aos hidrogênios, formando um ângulo de aproximadamente 104 graus. Bom, mas qual é a relevância disso, de eu saber esse ângulo etc? A relevância é a seguinte: essa angulação ocorre por causa dos elétrons presentes no oxigênio. A configuração eletrônica do oxigênio acaba fazendo com que essa ligação tenha essa angulação aqui. A ligação que ocorre entre oxigênio e hidrogênio compartilha elétrons, está vendo? E por esse compartilhamento, o oxigênio acaba tendo essa inclinação, essa angulação de ligação com os hidrogênios. Isso faz com que, na molécula de água, se a gente fosse olhar de forma plana, os hidrogênios ficam voltados de um lado, o oxigênio para o outro, dando uma polaridade positiva para o lado direito da molécula, onde estão os prótons do hidrogênio, e uma polaridade negativa para o lado esquerdo da molécula, onde estão os elétrons do oxigênio. Isso faz com que a água seja uma molécula polar. A água é uma molécula polar. Molecular não, é molécula polar. Peraí, deixa eu pegar uma parada ali para limpar isso. Ela é uma molécula polar. E qual é a relevância disso? A relevância é a seguinte: uma das características mais famosas da molécula de água é a capacidade que ela tem de dissolver outras substâncias. A gente sabe que quase tudo que a gente conhece a gente dissolve em água. Quase tudo, não tudo. Por essa capacidade de dissolver a maior parte das substâncias, a água é conhecida como
solvente universal. Uma das primeiras características da molécula da água é ser um solvente universal. Mas para ser um solvente universal, ela deveria dissolver tudo e não dissolve. Ela só dissolve o que também é polar igual a ela. A química me ensinou uma vez que igual dissolve igual. Como a molécula de água ela é polar, ela dissolve quem também é polar. Por isso, esse universal que aparece aqui deve estar entre aspas. A água não é um solvente universal, ela é um solvente polar. O que é polar ela consegue dissolver, o que não é polar ela não consegue não. Então ela dissolve a maior parte das substâncias, as moléculas polares, porque ela mesma apresenta em si uma polaridade por conta da ligação entre os seus elementos químicos que formam a estrutura. Belezinha? Tranquilo? Então água solvente universal polar. Outra característica importantíssima da água para a vida: a água participa de reações químicas. As reações químicas da biologia, o conjunto delas, nós chamamos de metabolismo. E nós usamos a molécula de água em alguns processos metabólicos. Por exemplo, quando você se alimenta, um dos processos fundamentais que você faz com o seu alimento é a digestão. É a quebra da molécula em moléculas menores, quimicamente falando, oxidação de moléculas. Na digestão, você poderia pegar, por exemplo, um composto formado por 2 aminoácidos. Um composto formado por 2 aminoácidos é um dipeptídeo. E esses aminoácidos estão quimicamente ligados entre si. Se eu preciso separá-los para reorganizá-los e formar uma nova molécula, para separar os dois, o que eu faço? Usando uma enzima, essa ligação química vai ser quebrada. Só que com essa quebra, tanto nesse aminoácido quanto nesse, vai sobrar uma valência livre, um eletrinho doido para se ligar com alguém. O que a gente faz então? Para quebrar esse dipeptídeo aqui, eu introduzo nele uma molécula de água. Com a molécula de água inserida, eu vou separar um aminoácido do outro, que estão os dois separados, e na valência livre eu vou encaixar um pedacinho da água em cada um deles. Ó. O hidrogênio da água no primeiro aminoácido e o oxigênio e o hidrogênio que sobraram no outro aminoácido. Separei os dois, eu quebrei colocando água. Isso se chama hidrólise. A hidrólise do meu dipeptídeo foi feita usando moléculas de água. Quebrei a molécula colocando água nela. Olha a água participando da reação química. E se eu quiser reunir esses 2 aminoácidos, o que eu faço? Para reunir os 2 aminoácidos, eu vou tirar a água que eu coloquei ali. Eu vou retirar a água da molécula. Quando eu retirar a água, a valência dos 2 aminoácidos fica livre e eles podem se ligar mais uma vez. Com a ligação dos 2, eu juntei as moléculas. Tirei a água para juntar as moléculas. Eu fiz um processo chamado de síntese ou produção por desidratação. Eu desidratei esses 2 aminoácidos e com a desidratação, com a retirada de água, pude unir os 2 mais uma vez. Então está aí a água participando de reações químicas, reações metabólicas do nosso organismo. Viu como é importante? Mais uma característica importantíssima da molécula da água. A água tem um calor específico alto, ela possui um alto calor específico. O que significa isso? A física nos ensina que quando uma molécula tem alto calor específico, ela precisa de muita energia para se aquecer. A molécula de água, para ganhar 1 grau Celsius de temperatura, demanda bastante energia no meio. Nós conseguimos usar isso a nosso favor. Como? Se nós precisamos manter a temperatura do corpo constante, a gente pode jogar calor na água para controlar a temperatura do corpo. Então a água tem um alto calor específico e também um alto calor de vaporização, que também é um excesso de energia, uma grande quantidade de energia, para conseguir, no caso, mudar de estado físico, para passar do estado líquido para o estado gasoso, nós soltamos vapor como? Transpirando, por exemplo. Quando a gente transpira, a gente joga calor na água e muda o estado físico dela. E com isso você consegue perder calor seu, reduzindo sua temperatura, se termorregulando.
O calor específico alto da água e o alto calor de vaporização dela são características fundamentais da água que permitem os seres vivos sofrerem um processo chamado de termorregulação. Então, a água ajuda os seres vivos a controlar sua temperatura quando isso é possível. Beleza? Quinta característica importantíssima da molécula de água. A água, na verdade, quinta e sexta juntas aqui, né? A molécula de água consegue se juntar uma com a outra. Como, apesar de não ter carga química aqui na molécula de água em si, ela tem uma polaridade por causa da ligação que ela tem, as moléculas de água conseguem se ligar umas às outras. Ó, essa molécula de água tem uma região com polo negativo para a nossa esquerda, com polo positivo para a direita. Se ela se encontrar com uma outra molécula de água, o que pode acontecer? Polo positivo de um lado com polo negativo da molécula do outro pode fazer uma ligação entre as moléculas de água. E essa ligação entre moléculas ganha o nome de coesão. Então, as moléculas de água conseguem, graças à polaridade que elas têm, ficarem coesas umas às outras, se ligarem umas às outras, por ligação de hidrogênio. Então, a polaridade positiva do hidrogênio aqui com a negativa do oxigênio na molécula de água permite uma ligação de hidrogênio que permite que as moléculas de água fiquem coesas entre si. Além dessa coesão, ela tem uma vantagem. A polaridade da molécula de água permite que ela se ligue a outras superfícies. Então, por exemplo, tem uma parede aqui, uma parede. Se nessa estrutura tiver algo também polar, a molécula de água pode se ligar a ela. E a ligação da água com outras superfícies se chama adesão. Então, a polaridade da molécula de água permite que ela fique coesa a outras moléculas de água e que tenha uma adesão à superfície. A coesão e a adesão se dá graças à polaridade da molécula da água. Isso é muito bom porque os seres vivos conseguem usar essa característica para conduzir líquidos pelo corpo. Por exemplo, essa árvore que eu coloquei aqui, para essa árvore conseguir trazer água da raiz dela até as folhas, ela usa a coesão e adesão da molécula de água. Como assim? Olha só. Pela folha, a planta transpira, perde água por meio. Só que essa molécula de água que foi transpirada estava coesa a uma outra molécula de água, que estava coesa a mais uma, que estava coesa a mais uma, que estava coesa a mais uma, e assim sucessivamente. Então, quando a primeira molécula, essa molécula aqui em cima, foi transpirada, foi perdida por meio, essa molécula foi puxada para junto a ela. Pensa, por favor, numa corrente de elos. Uma corrente esticada com um elo ligado a outro elo, ligada a outro elo, e assim por diante. Aí essa corrente esticada, você pega só um elo dela e puxa só um dos elos. A corrente inteira se desloca junto. É o que acontece aqui. Quando essa molécula é transpirada, ela puxa essa, que puxa essa, que puxa essa, que puxa essa, e todo o líquido sobe em direção à folha, tendo uma condução de seiva contra a gravidade da raiz em direção à folha. E à medida que as moléculas sobem, sobra espaço para moléculas de água presentes no meio externo serem absorvidas pela raiz e também serem levadas até a folha. Então são três processos contínuos e sucessivos que acontecem com a planta, fazendo com que ela transpire, conduza a seiva, conduza líquidos contra a gravidade pelo corpo e absorva água pela raiz. Isso é chamado de teoria da tensão e coesão, ou teoria de Dickson, que explica como, a partir dessas características, um vegetal consegue sugar água do solo, puxar água contra a gravidade em direção às suas folhas, tudo começando pela transpiração, graças à coesão da molécula de água uma com a outra. Belezinha? Outra característica da água. Talvez você já tenha visto uma vez um inseto pousado sobre água. Se você tentar pousar sobre a água, você afunda. O inseto não. Por quê? Porque a água, quando está em contato com outra superfície, ou por exemplo, com o ar, as moléculas de água mais próximas do ar, elas se aglomeram mais.
elas formam uma linha de coesão mais forte, elas formam uma tensão entre elas, ficam mais moléculas de água juntinhas. Seria mais ou menos como? Nós temos aqui, ó, um copinho. Nesse copo, eu tenho água aqui em cima, e essas moléculas de água que estão aqui, elas ficam, por conta do contato com o ar, mais coesas entre si do que moléculas que estão dentro do copo. Isso acaba gerando uma tensão na superfície do copo, tensão na superfície da água em relação ao ar. E aí, por exemplo, o inseto consegue pousar sobre ela. Essa característica de coesão de moléculas próxima a uma outra superfície em outro estado físico é que se chama tensão superficial, mais uma característica da água do organismo. E mais um importante aqui, os seres vivos usam a água para controlar, na verdade, para ter água no corpo, eles usam um processo chamado de osmoregulação. As células conseguem controlar o quanto de água elas vão absorver ou perder para o meio, graças à osmoregulação. Você pega uma célula do nosso sangue, um glóbulo vermelho, uma hemácia, e dependendo da diferença que existe de concentração salina do meio extracelular para o intracelular, o que pode acontecer é a célula ou absorver ou perder água. Por exemplo, tem mais sais fora da célula do que dentro. O que a célula faz? Geralmente ela perde água para o meio. Tem mais sais dentro da célula do que fora. Se tem mais sais dentro da célula do que fora, essa célula absorve a água do meio. E a capacidade que as células têm de absorver ou perder água no meio, controlando a quantidade de água, chama-se osmoregulação. Tá? Então, essas são algumas das características fundamentais da molécula de água. Vamos lembrar que a molécula de água também, ela varia no organismo de acordo com alguns fatores. Vou deixar só aqui bonitinho, ó. Vou tirar só essa parte. Ó, espera aqui. Só para a gente falar de mais um pouquinho da característica da água aqui para a gente fechar. Ó. Os seres vivos têm quantidades variáveis de água no corpo de acordo com alguns fatores. Então, ó, variação nos seres vivos. O primeiro fator que faz a água variar no ser vivo é a taxa metabólica que o seu organismo tem. Geralmente a gente relaciona isso com o quê? Com a idade do ser. Quanto mais jovem o organismo é, mais água ele vai ter no corpo dele. E à medida que ele envelhece, a quantidade de água tende a diminuir. Então, se nós compararmos uma pessoa jovem com um adulto, com um idoso, você vai encontrar mais água no organismo do jovem do que do adulto, do que do idoso, proporcionalmente falando. A gente costuma dizer que quando a gente vai para a piscina fica muito tempo, ou se você foi na praia e ficou no mar muito tempo, o que acontece? Você olha para sua mão e fala assim, caraca, tô com a mão toda enrugada, estou com mão de velhinho. Aí você olha o seu avô, sua avó, olha a mãozinha deles, e a mãozinha deles já é de velhinho, porque eles são velhinhos. Mas por que a mãozinha deles já é naturalmente assim? Porque as pessoas mais idosas são desidratadas funcionais. Tem menos água no corpo porque a taxa metabólica do organismo acaba sendo menor. Essa taxa metabólica é notada de acordo com a atividade do seu organismo. Por exemplo, além da idade, nós podemos pegar o metabolismo por órgãos. Nós temos uma ideia muito errada de que nossos ossos não têm células metabolicamente ativas, células que façam reações químicas, por exemplo, e o nosso cérebro tem uma atividade muito intensa. Só que na verdade os ossos têm células funcionais que colocam, tiram e colocam o cálcio dela a hora que precisa. Só que o cérebro é mais metabolicamente ativo do que o osso, então você vai encontrar mais água no seu cérebro do que no seu osso, proporcionalmente falando. E de acordo com o tipo de ser vivo, nós também temos uma variação na quantidade de água.
nós vamos encontrar muito mais água no corpo de uma água viva do que no corpo de um ser humano, por exemplo. Enquanto o ser humano tem aproximadamente 70% de água no seu organismo, dependendo da idade, da taxa metabólica, as águas vivas podem chegar a 90%. Isso tem a ver com o metabolismo da água viva, Rangel? Não, tem a ver com a característica do corpo dela, ou quando ela vive, tá? Mas saiba que tem mais água em águas vivas do que seres humanos, proporcionalmente comparado. Tá legal? Então, essas são as características gerais da água para a gente começar o nosso pensamento aqui. Beleza? Bom estudo aí, valeu!